Bom, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de julho de 2023. Meu nome é Marcos Policarpo. Esse trabalho de divulgação eu faço há pouco tempo, claro. Mas esse trabalho de reflexão, de busca da sabedoria, busca do conhecimento, de quebra de paradigma, de buscar as verdades que fundamentam a nossa vida, fundamentaram a minha vida. Eu já faço desde os meus 21 anos, quando eu tive uma experiência que praticamente botou meu mundo de cabeça para baixo. E de lá para cá, eu sempre fui tendo diversas experiências na minha vida. E essas experiências vão te mostrando o que é falso e a gente toma como verdadeiro. E foram nessas experiências que eu comecei a colocar as coisas no lugar. E às vezes são coisas muito profundas que vêm do teu condicionamento de milhares e milhares de anos atrás. É aquela história, a gente tem que começar a abrir a mente para determinadas coisas. Por exemplo, quando você pensa a sua vida, você pensa do útero da sua mãe para cá. Você pensa do dia, 13 de maio de 2002 para cá, que é a data do seu aniversário. Mas o seu pai e a sua mãe, eles contribuíram muito na sua formação para fazer o seu corpo físico. Mas eles não fizeram a sua alma. E qual é a sua origem? Da onde você veio? Quem foi que te formou? É lógico que você pode recorrer àquela resposta simplista, das religiões. Foi Deus que te fez? Sim, Deus te fez. Mas quando? Agora? Junto com o teu corpo? Você traz diversas coisas de experiências passadas. O fato de você não compreender determinada coisa ou de você não ver, não significa que ela não exista. É como uma amiga minha disse uma vez: eu nunca vi uma mala com 2 milhões de dólares, mas eu sei que ela existe. Com a vida é a mesma coisa. O fato de você não ver outras coisas, não ver a parte mais sutil, de você não ter uma perspectiva de vida espiritual. E quando eu digo perspectiva de vida espiritual, não é você buscar essas coisas, você estudar essas coisas, você ir para uma religião. Não. É você ter uma consciência espiritual. É você agir a partir da sua consciência espiritual. Quando você adquire essa consciência, você olha para o seu corpo, e o seu corpo é como uma roupa. Ele é como um instrumento que você usa para viver aqui nessa dimensão e viver tranquilamente nessa frequência material. Mas a sua percepção, a sua ligação com as pessoas, a sua ligação com o espírito é diferente. É completamente diferente de quando você tem apenas uma mente carnal. E foram através dessas experiências que a gente foi estudando a nossa maneira de agir e vendo a quantidade de paradigmas, a quantidade de crenças limitantes, a quantidade de ensinamentos que te afastam da luz. Porque para o espírito não existe religião. Para o espírito, ou ele é consciente ou ele é inconsciente. O espírito, ou ele é luz ou ele é trevas.
Sendo que dessa trevas, que é a inconsciência, não significa que o cara seja originariamente ruim, mal. Não. O cara que é da luz, que é da consciência, ele entende o porquê do espírito cristão. Ele entende o porquê que o Cristo nesse nosso planeta ele é tão importante para a própria manutenção do planeta. E ele entende também que do outro lado, do lado das trevas, você se divide em duas partes. Tem a trevas, que é trevas por si só, e ela simplesmente é inconsciente de coisas, mas ela vive normalmente. E tem a trevas anticrística. E tem a trevas, que não é toda, que quer destruir a luz. Porque a gente vive uma das leis desse plano, é a lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto. Tem a luz, tem a trevas, tem o certo, tem o errado, tudo tem o seu oposto. E a vida não está nem na identificação com um lado, nem na identificação com o outro lado. A vida está na transcendência dos dois. Quando você transcende as ações de um lado, ou transcende as ações do outro, você está na luz. Você é a luz. Uma vez perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus aqui nessa terra. E ele falou: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. A lei fundamental que a gente veio aqui para esse planeta para aprender é a lei do amor. O amor não é esse sentimento que as pessoas pensam que é. Esses sentimentos, eles são originados por diversas coisas, por insegurança, por medo de ficar sozinho, por sexo, por paixão. O amor não é isso. O amor, ele é muito mais uma força, é a força que mantém esse universo. E quanto mais você tira os enganos, quanto mais você tira a materialidade, quanto mais você se achega à essência espiritual, mais no amor você vai vivendo. E esse amor, ele vai abrindo percepções da sua mente, vai abrindo outros centros de força que você tem, que você nem sabe que tem. Ele vai abrindo o que se chama de chakra, digamos assim, por onde você começa a trabalhar com eles. E o seu mundo é um mundo mais completo. Você entende a lei de causa e efeito de uma forma diferente. Você entende a lei de causa e efeito não como olho por olho, dente por dente, mas como oportunidades que as pessoas têm para descristalizar frequências que ela adquiriu por uma inobservância da lei. Então as coisas são muito mais simples, mas quando você olha daqui para lá, não tem como você não achar complicado. Porque você tem que agir através de uma crença. Pensar no espírito não é uma crença, eu acredito que existe um espírito. Não é uma questão de acreditar. É uma questão de saber. É aquela história, eu vou ali para fora e olho para o céu e falo, o sol nasce todo dia aqui. Aí um cara lá de dentro fala, não acredito. Não é uma questão de acreditar. Vai lá fora e vê, pô. Quando você não faz isso, você vai condicionar a sua vida à sua crença. E a sua crença é dentro das coisas que você aprendeu. E as coisas que você aprendeu lhe dão o seu horizonte de consciência.
E você só vai enxergar dentro daquele horizonte. Você não tem capacidade, você não tem condições de ver coisas a mais. Se você não acredita em determinada coisa, aquela coisa não acontece para você. Se você não tem fé que você pode andar, você não anda. É simples assim. O problema é que nós, normalmente, pensamos na fé sobrenatural, na fé de Abraão, que ia matar o filho e na hora o anjo segurou. Não, mas a fé é qualquer coisa que faz com que você acredite que aquilo vem no futuro, que aquilo se realizará no futuro. Como, por exemplo, quando você compra determinada coisa pela internet, você paga hoje, o cara diz que vai te entregar daqui a 3 dias, e você acredita, isso é fé. É a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Ou a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Isso é fé. E você, para levantar da sua cama, você precisa de fé. Você tem que saber que você levanta. Entendeu? Então, quando você entende essa coisa, a vida ela passa a ser mágica. Você começa a entender que a gente não pensa. Isso é uma coisa muito difícil de você. Mas se você observar, você vai ver. A gente não sabe pensar. O mundo não te ensina a usar a sua mente. O mundo ensina você a adquirir coisas e colocar na memória e ficar tagarelando sozinho dentro da memória. Mas o pensar criativo, aonde você imagina, você tem a certeza, você põe fé que aquilo vai se materializar e espera, você não sabe fazer. Você ainda precisa aprender que a sua mente tem esse poder. Você precisa entender ainda, e você, à medida que vai entrando na senda do autoconhecimento, você vai vendo que você é um co-criador de um Deus. Que você cria. O problema é que, como você não conhece as leis do Cabalion, você cria o caos. Quando você conhece as leis, você cria o cosmos. O fato de você criar o caos não significa que você não é criador. Você é. Por isso você é responsável por tudo aquilo que você cria. Usar a sua mente é o próximo passo desse milênio. Usar a sua mente da maneira correta, usar a sua mente da maneira positiva e construtiva e criadora é a maneira correta, mas para isso você vai precisar tirar diversas crenças que você tem limitantes. Você pode perguntar para mim, porra, Marco, mas que crenças limitantes é essa que me impedem de fazer as coisas? Diversas. Se eu disser para você que você é divino, você não acredita. Se eu disser para você que você pode criar aquilo que você quiser, você fala que não. Se eu falar para você que você é irmão de Jesus, você vai dizer que não sou não. Ou seja, tudo aquilo que eu digo que que você é de grandioso, você nega. Ou seja, você se apequena, porque a estrutura educacional do mundo coloca você num baita complexo de vira-lata. Você é o pobre coitadinho que precisa de alguém para te salvar. Quando a salvação está em você, se existe salvação, se é esse realmente o termo que se precisa. É lógico que quando a gente fala em salvação, eu não estou falando salvação
contra os senhores da terra, contra aqueles que manipularam essa terra, contra aqueles que escravizaram a civilização humana, contra aqueles que disseminaram o caos, contra aqueles que fizeram toda essa estrutura política, religiosa e financeira e que com ela dominaram a consciência humana. Eu não estou falando em relação a eles, eu estou falando em relação a você se conhecer e tirar de você essas crenças limitantes. Tirar de você essas crenças que transformam a sua vida num inferno. Porque é uma vida de impossibilidades, uma vida de impotência. E isso você não é. É preciso que você entenda tudo isso para que você comece a buscar, a ter aquela indignação santa que faz com que você queira realmente se libertar, mas se libertar da matrix que você vive, se libertar das suas crenças, se libertar do seu chip de escravo. Entendeu?